Bom dia. Vamos chamando a galera para participar com a gente desse encontro com Fábio Meira. O que mais é possível? Hoje, 5 elementos da intimidade. Bom dia, Gi. Bom dia, Cris. Bom dia, Sidney. Vão chegando, preparem o chimarrão, que hoje o tema é 5 elementos da intimidade com Fábio Meira. Como pode melhorar tudo isso? Então, vocês estão dispostos a tentar uma maneira diferente de se relacionar? Seja com seu parceiro, na sua vida, consigo mesmo, com seus negócios. O que é que vocês podem estar dispostos e estão dispostos a criar nesse domingo para vocês? Um relacionamento diferente, uma possibilidade diferente de perceber, saber, ser e receber. Só vamos aguardar o Fábio entrar. E aí a gente já conecta com ele. Enquanto isso, vão chamando o pessoal para estar com a gente nesta live sobre os 5 elementos da intimidade. Como pode ser mais incrível isso? Vocês podem estar fazendo as perguntas, trazendo as perguntas. Eu estou aqui com o meu chimarrãozinho para aquecer esse domingo ainda mais. Isso aí, Sidney. Tá pronto o mate? Bora lá então. Chimarrão quente. Quer dizer, frio não dá, né? Senão é tererê. Como pode melhorar isso? Só vamos esperar o Fábio entrar, que ele estava se arrumando, passando perfume para vocês. Como pode melhorar isso? Passando perfume para esperar vocês. Vão fazendo as perguntas. Já vão colocando aí. Vão chamando a tia, o tio, o amigo, a amiga. Quem vocês acham que vai receber essa contribuição? Então também já está pronto? O que mais é possível então? Como pode melhorar tudo isso? Vamos aguardar mais um pouquinho. Oi, Rê. Hoje à tarde temos um compromisso com a Renata. Troca de barras estelares. Uau, que mais é possível isso? Como pode ser mais incrível? Travou aí, quem sabe dá um reconnect. Um reconnect aqui, quer dizer, no Instagram não dá para reconectar, mas tenta entrar e sair novamente que ele abre. Tan, 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 tan. E está chegando, Fábio Meira. Então, o que é estar íntimo? O que é intimidade para vocês? Colocam aí. O que vocês imaginam que seja esse tema? 5 elementos da intimidade. Vai colocando aí para nós. Quem sabe, quem não sabe. Quem não sabe, o que imagina que pode ser.
Quando fala em intimidade, o que que vem, a primeira coisa que vem assim quando fala em intimidade para vocês? O que é ser íntimo? Espera aí que eu vou mandar lá pro Fábio que ele disse que não tá aparecendo. Vamos ver. Vou enviar lá para ele. O que é estar íntimo de você? Bom dia, Cláudia. Vamos tentar localizar aqui novamente o Fábio Meira. Agora. Autoconhecimento, isso. Quando você lembra de intimidade, vem autoconhecimento. O que mais? O que mais que faz você lembrar de intimidade? Bom dia, Fábio! Bom Já dia. fez o chimarrão? Tá acordando É, agora? Vamos lá que o pessoal tá louco para saber o que é intimidade. olha só, Uau, que delícia! Seja bem-vindo a essa natureza linda e o que mais é possível, conectado com o corpo, a natureza e o que mais. exatamente. E sabe que agora, ontem baixou a temperatura aqui, então tá aquele dia de vento, de frio, bem gostoso, típico do sul, assim. Uau, como pode melhorar tudo isso? Então, Aí, galera, com aí é um vocês com... hoje no palco da consciência, Fábio Meira, ou seja, hoje no Chimarrão da Consciência, presença de Fábio Meira que vai falar com você sobre intimidade, 5 elementos da intimidade. I love you. Uhul! Como pode melhorar tudo isso? É, Então, Fábio, se apresenta aí, porque a galera, acho que a grande maioria não conhece você aí. Tem olha alguns que que te conhecem. bacana. Então, se apresenta quem é o Fábio Meira e qual que comece o teu bate-papo aí. Então, olha que bacana, nós acordando domingo de manhã. Nós, eu digo eu acordando, né? Domingo de manhã é para todo mundo. E num dia frio, gostoso desses, eu vejo aqui que tem a Gabi está com a gente lá da Europa, então ela já está de tarde lá e provavelmente chegando numa época de calor. E Uhum. quando você falou de 5 elementos da intimidade, muito bacana que esse tema tem vindo à tona recentemente de um jeito e a partir de um espaço muito legal, no meu interessante ponto de vista. Vou posicionar aqui. E muitas vezes a gente confunde, ou nessa realidade, intimidade ou sexo, ou em Uhum. outros níveis, talvez um espaço de mais proximidade, sabe? Por exemplo, você tem amigos íntimos. Ah, somos amigos íntimos e tal. E me apresentando como era para ser, sou Fábio Meira, facilitador certificado de Access Consciousness, também tradutor, e ser infinito e o que mais é possível, né? E quando eu conheci essas ferramentas, e foi bacana a experiência de conhecer a Fran lá em Passo Fundo também, eu facilitava barras, processos corporais, e comecei a me aventurar por algumas cidades onde eu percebia que tinha um chamado, uma energia para a criação. E assim a gente se conheceu, né, Fran? Isso aí. Foi lá em Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. E no Rio Grande, tchê, coração amado do Rio Grande. E hoje é chimarrão da consciência e eu acabei não conseguindo fazer meu chimarrão porque não acordei a tempo. Mas tudo bem, como pode melhorar tudo isso? Já estou ficando íntimo do chimarrão da cuia, sabia? Eu ganhei uma Sério. cuia, ganhei uma cuia aí o ano passado da Jaque, do Tobias, grandes amigos lá de Santa Maria também, personalizada. E, mas enfim, vamos falar de intimidade então. Quais seriam esses 5 elementos da intimidade? O que isso tem a ver? Sidney tá Uhum. rindo. Eu até perguntei para a galera o que é intimidade. Quando fala intimidade, o que que vem, né? Algumas É. pessoas colocaram autoconhecimento. Muitas pessoas, quando falam intimidade, já realmente, como tu falou, né, Fábio, já vai para o lado do sexual, né? Do sexo, da cópula. E se for muito mais que isso, né? O que seriam esses elementos da intimidade e como eles podem contribuir para qualquer relacionamento, para qualquer aspecto da nossa vida? Você sabe que uma das coisas que eu acho muito bacana
com o Axis, deixa eu só ajustar meu negócio aqui, que eu acho muito bacana com o Axis, e principalmente trabalhando com a tradução do Axis, é muito comum a gente perceber essas, entre aspas, definições diferentes para as palavras. E Gary Douglas, o fundador, ele tem muita habilidade assim com palavras para realmente perceber a energia e trazer à tona algumas coisas que criam mais espaço, mais leveza. Então, a gente falar em elementos da intimidade, se alguém aqui, quem aqui assistiu aquelas séries de lives de sábado à noite que a gente fez? Sábado passado foi a última, lembra? Fran estava lá, né, Fran, em algumas? Uhum. E Quem algumas, assistiu, digita um aí. Quem não assistiu, vai procurar lá no YouTube do Fábio, Fábio Meira. exato. E várias vezes veio à tona esse tema dos 5 elementos da intimidade. E eu, uau, que incrível isso. Realmente, os 5 elementos da intimidade, para quem já conheceu, fez o fundamento, por exemplo, quando a gente fala em 5 elementos, ou fala-se em intimidade, fala-se em permissão, em gratidão, vulnerabilidade, confiança, sabe? Esses Honra. elementos e honra, e esses elementos, eles têm algo de muito grandioso e criação de um espaço único que começa com você mesmo, comigo mesmo. Então a gente começa a perceber como isso vai longe. Por exemplo, se você faz uma escolha e você está se honrando com aquela escolha, percebe que você está tendo intimidade com você em perceber o que seria honroso para você, como aquilo seria honroso para você e o que isso vai criar na sua vida. E ao mesmo tempo, assim, destilar isso em 5 elementos, eu acho muito bacana. E não de um ponto de vista de querer separar um elemento do outro, mas sim de perceber o quanto eles estão integrados, que faz parte da intimidade dos elementos em si. Você tem essa vulnerabilidade de estar, sabe, nesse estado de presença com você, de saber o que funciona para você. Bom dia, vice-versa, Passo Fundo. Eu lembro do vice-versa, Passo Fundo. Bom dia. E você percebeu que quando a gente fala disso, há uma tendência às pessoas ir para o lado sério da coisa. E ao mesmo Uhum. tempo, tem essa leveza porque é algo que cria muito espaço. E o pessoal que é familiarizado com Axis, a gente fala bastante nisso, em espaço. Espaço tem a ver com sabe aquela sensação que você tem para entender o espaço? Vamos colocar o contrário, que é aperto. Quando você está numa situação de tensão, quando as coisas não estão fluindo muito, ou quando você está na correria, preocupado com alguma coisa, qual é a sensação que a gente tem sempre que a coisa tá apertada, né? E quando você fala em espaço, é como se, uau, sumiu toda a densidade, sumiu todo o aperto. Como Há uma seria se... contração, né, quando a gente está com uma situação aí, às vezes dá uma contração, né, às vezes até sente até um desconforto no próprio corpo, né? Quando você está nessa sensação de espaço, assim, é uma leveza no corpo, assim, expande tudo, sabe? Parece que tu vê N possibilidades, né? E quando você está na Uhum, contração, parece que só vê aquilo. É como aquele cavalo que tem aquelas negocinho assim, que bota pra só ver aquilo ali, né? E quando, pra mim, contração é isso, tu consegue só ver isso, sabe? Mas quando tu tá no mundo da expansão, assim, quando você percebe o espaço, nossa, parece que uhum. você vê N coisas, N possibilidades para criar, do meu É ponto de bem vista, é isso. claro. E a gente só fala dessas coisas para assim as pessoas terem mais clareza, né? Principalmente se alguém Uhum. ainda não conhece muito das ferramentas do Axis ou acha que essas conversas são muito diferentes para conseguir acompanhar, que às vezes eu escuto umas coisas interessantes assim, né? Fala mais em termos que as pessoas entendem. Eu disse, mas cara, é tudo tão simples, é tudo tão faz tanto sentido que são coisas naturais para mim. Às vezes a gente nem se dá conta de quantas pessoas às vezes estão não perceberam isso com a mesma leveza, então eu gosto de explicar às vezes.
É que às vezes, sabe o que eu percebo, Fábio? É que como a gente fala de energia, a energia é uma coisa que tu não consegue pegar, sabe? Então eu acho que quando tu não consegue pegar, as pessoas parecem que não conseguem, elas não conseguem nem visualizar isso, sabe? Então não é um processo de visualização, mas é um processo de perceber, sabe? Porque a energia é percepção, sabe? Então, o quanto a Uau! gente tem que estar presente com o nosso corpo para perceber isso, perceber a energia e poder expandir, perceber o espaço e a contração. Né? Então, quando você vê que você está só assim nas rédeas de um cavalo, põe lá um cavalinho, né, para simbolizar um cavalo que tem aquele negócio que agora eu não lembro o nome, que eles colocam para ir assim. Quando você perceber que você está nesse caminho, você está no caminho da contração. É um ponto que você pode perceber. Né? Se é tão difícil saber o que é um espaço, ou o que é algo maior, se coloque nessa situação. Bah, mas eu estou vendo só para isso. E se eu ampliasse meu horizonte e visse mais possibilidades? Percebe como você vai ficar com o seu corpo, você vai ver que vai expandir. Esse é o espaço. Né? E quando a gente fala sobre que as pessoas não entendem muitas vezes o que a gente fala, porque a gente fala nesse processo da energia. E a energia, eu acho que, no meu interessante ponto de vista, é isso, sabe? É bacana. E o que você falou também eu complementaria com algo que às vezes já vem carregado de alguns pontos de vista de outras coisas, de outras histórias que a gente ouviu, outras linhas que a gente acompanha e tal. E no fundo, o que se busca é sempre esse espaço de leveza, que é um dos aspectos do que os cinco elementos da intimidade vêm propiciar ou favorecer para que a gente acesse, sabe? Sabe quando você Uhum. está divertindo, você está criando, você está entre amigos ou com aquelas pessoas que você gosta, não é leve, não é um espaço de, sabe? E se a gente começar a pegar esse ganchinho ali para perceber o que é essa intimidade, esse espaço de ser você. E muitas vezes a diferença maior que existe é que a gente fala, como você disse, assim, as pessoas não conseguem pegar a energia. E se for algo mais sobre ser a energia? Se a gente for para o lado da ciência, nós somos energia. E muitas dos aspectos dessa energia parece que vêm encobertos de um véu de isso você pode saber, isso aqui você não pode saber. Nesse espaço você vai, por aqui não é legal, porque, sabe, não colocamos definição ainda nisso, então pode ser bom, pode ser ruim. E muitas vezes se busca definição. Se a gente puder funcionar a partir de um espaço que não tem definição, mas tem essa leveza, simplesmente como energia, algo que não é sólido o suficiente para que você pegue, mas algo que é presente o suficiente para que você seja. Uau. Percebe a diferença? E se você puder estar nesse espaço de honra, de gratidão, de vulnerabilidade, de permissão, sabe, de confiança com você o tempo todo, você sabe que você é vulnerável para se receber também, não se julgar, não julgar o outro. Você começa a perceber como a gente funciona um pouco diferente do que às vezes seria o modus operandi dessa realidade, que é sempre com base em julgar, achar o erro, achar o culpado. Quanta vulnerabilidade existe para você funcionar além do erro, além da culpa, e simplesmente se permitir ser, uau, olha que escolha eu fiz aqui, caramba. Ainda bem que eu sou bonito, porque inteligente não é bem o meu forte. Percebe a vulnerabilidade assim de você não se julgar, não se culpar e ao mesmo tempo assim estar confiante de que tudo bem, foi uma escolha que talvez não trouxe o que eu queria ou não criou aquilo que eu buscava criar, mas o que mais é possível agora? E a energia muda, é como se você não entrasse naquele sistema de penitência, de vai ter que aprender, é porque quebra a cara mesmo, assim você aprende, no futuro você não faz isso de novo. E a gente percebe que nessa realidade muito se usa o passado como um ponto de referência
para que você crie um futuro que está ligado a esse passado, tanto para que ele não se repita ou para que ele se repita de alguma vez que você julgou que fez a escolha certa. E quando a gente está na vulnerabilidade, na permissão, na confiança, na gratidão e se honrando, é como se cada dia fosse uma tela em branco para você pintar o quadro que você escolhe. Seja de cores escuras, cores claras, seja igual ao de ontem, seja um que não tem nada a ver com o de ontem. Aliás, o de ontem já foi pintado, já está pronto, agora, sabe, é um estado de criação constante. E mesmo que, às vezes, né, a gente está tendo essa conversa, de repente dá aquela sensação de que estão falando grego aqui. Agradeço por isso também, porque se a gente está falando grego, agora nós estamos falando de verdade. Quer dizer, é aquele momento que a gente foi além do cognitivo e estamos conversando com a energia do que está aí. Para mim é a conversa mais interessante que se pode ter. Sabe aquela que supera todo o cognitivo? Que é onde a gente cria o cognitivo, a gente cria as definições, a gente cria o entender, o certo ou errado, os julgamentos, os parâmetros. E cada vez que você vai para esse espaço, percebe a sensação? É como se fosse apertando cada vez mais, para que você fique justinho dentro de uma caixinha onde você vai caber, chamada essa realidade. Você, né, como a Fran começou pedindo para eu me apresentar. Aí eu, aquilo, caramba, como que eu vou me apresentar? Você percebe o que a gente está dizendo? Quantas vezes a gente vai, ok, essa simples pergunta, vou me apresentar, então eu vou ter que agora rever de novo, quem sou eu mesmo? Quem sou eu, de onde vim, para onde vou? Como se fosse buscar uma definição. E ao mesmo tempo é divertido, é um espaço de... E se você não precisasse mais se apresentar? Simplesmente ser. E as pessoas começassem a perceber, uau, o que é isso que você tem aí? Isso é diferente das outras pessoas. Como assim? Eu tenho dois olhos, tenho um nariz, tenho uma boca, tenho uma barba, uns cabelos de cores, luzes, vamos dizer, né? Ou seja, não é tão diferente assim. Aí você começa a perceber onde está presente essa energia. Quantas vezes você já percebeu aquelas pessoas assim que é tão gostoso estar junto com elas, estar perto delas, que ressoa de alguma maneira assim com essa leveza que você é também? Ou quantas vezes você percebe aquelas pessoas que vivem tanto do julgamento que você tem que cuidar com tudo que fala perto delas, com a maneira que você se comporta perto delas, ou sabe? E quanto disso realmente é a criação da vida e da realidade que você está buscando? E a gente começa a falar em vulnerabilidade, permissão. Quantas vezes você se relaciona com as pessoas a partir de um espaço de vulnerabilidade que também inclui você? Ou de permissão que inclui você. E o aspecto da permissão é você realmente se dar conta assim daquilo que funciona para você. Quantas vezes você sabe aquelas pessoas que estão com alguém, vamos falar agora de relacionamento amoroso. Aí as pessoas ficam com alguém que toda a família, os amigos aprovaram. Mas lá no fundo, assim, tipo, quando você está sozinho com essa pessoa, parece que a coisa não vai, não funciona e não é exatamente como as pessoas veem de fora. Mas mesmo assim você fica porque afinal de contas já tem aprovação de todo mundo e afinal de contas, né, ninguém é perfeito e afinal de contas, né, tipo, tá ruim, mas tá bom, ou afinal de contas é o que tem. Você percebe quanto isso tudo que eu vou, só de falar tudo isso, como foi pesando assim, de alguma maneira? O quanto disso é honroso para você? E se você... Tá, mas espera aí, o que eu faço então? E o que a gente faz bastante é falar em ficar na pergunta, fazer perguntas. E uma das perguntas que eu passei depois de um tempo a fazer, não sou perfeito, tá? Não, não nada disso. Mas sempre a gente compartilha o espaço que a gente vai acessando, criando, percebendo, quando se permite ser as ferramentas, é aquela coisa de fazer pergunta. Uma delas é, e se eu tivesse sendo os 5 elementos da intimidade aqui, como seria esse relacionamento? Como seria essa amizade? Como seria essa relação de trabalho?
Percebe? Aí você começa a não buscar um entendimento cognitivo, mas convidar essa energia para estar presente no seu relacionamento. Como seria se relacionar com alguém a partir da honra, da vulnerabilidade, da confiança, da permissão e da gratidão? E a gente sempre fala assim, primeiro com você, primeiro comigo mesmo. Estou me honrando estando com essa pessoa? Estou me honrando estando com essas pessoas? Estou na permissão de mim mesmo? E às vezes permissão é você ter aquela atitude de dizer, olha, isso aqui não funciona para mim desse jeito. Que outras possibilidades a gente tem aqui? Percebe? É Uau. você existir no relacionamento. Porque muitas vezes a gente cria relacionamento nessa realidade a partir do julgamento, ou a partir de um cede de um lado, outro cede de outro. Ou seja, você corta uma parte de você, eu corto uma parte de mim, a gente cria aquele chamado encaixe perfeito, que nunca é perfeito, porque perfeito é um julgamento constante, onde quanta permissão e vulnerabilidade existe para você saber quem é a outra pessoa de fato. E às vezes a gente cria mentiras no meio disso tudo, porque se você não é quem você é, você tem que criar mentiras para ser quem você está mentindo que é, para que a pessoa, também mentindo, saiba que ela pode ser o que ela não é para estar naquele relacionamento do jeito que ele foi concebido. Não é incrível isso? E aí você Uau, começa a ver que, alguém aí está mentindo para você mesmo? Alguém aí não está se honrando? Ou se está se honrando, como é isso para você? Comentem aí, façam as suas perguntas sobre honra agora, nesse momento. Você realmente exato, tem se honrado no seu relacionamento, com você, com o seu corpo, nos seus negócios? exato. Comente aí para nós saber. Eu ia pedir isso e a Fran já está começando a ler pensamentos, então vocês tomem cuidado. Porque como seria também a gente fazer tudo isso, não num espaço de julgamento, dizer, uau, então peraí, deixa eu ver como é que está meu relacionamento aqui. Não, não é exatamente por aí. Uhum, A gente não busca o certo e o errado com isso, a gente busca uma energia, um espaço de funcionar que é leve para todas as partes, para as duas partes, ou num caso de uma amizade, num círculo de amizades, num, sabe, numa relação de trabalho, você tem clareza daquilo que é leve, daquilo que funciona para todos de uma maneira incrível. Por exemplo, você estaria na permissão da outra pessoa não ser perfeita como você definiu que ela teria que ser para estar na sua vida, naquela função que você definiu para ela? Vamos supor um namorado, uma namorada. Ou às vezes num perfil de trabalho, você... É aquela coisa que, sabe, as pessoas hoje tudo bem, mudou, mas muitas vezes assim, você tem que se socializar mais. Você está na permissão de que às vezes algumas pessoas socializam diferente, talvez ela se socializa mais no espaço dela ali, sem ter que falar com muita gente, e está conectando com todo mundo ao mesmo tempo, e está produzindo como é leve para ela, né? Ou quantas vezes a gente cria aquele sistema padrão, não, você tem que sorrir para as pessoas, você tem que cumprimentar elas, você tem que olhar no olho. Às vezes tem pessoas que têm assim uma capacidade imensa de captar o que está no mundo das outras pessoas, que olhar no olho pode ser algo extremamente pesado. uhum, Então, quantas vezes a gente cria os padrões do certo e errado, os padrões de como tem que ser, porque senão as pessoas vão sentir-se de determinada maneira, quando na verdade não tem nada a ver com funcionar a partir da pergunta, estar na permissão e honrar você mesmo e honrar também a outra parte. Sempre a partir do que nós somos. A Marcela conectou com a gente também, Matheus. E vamos lá, gente, vamos interagir aí, alguma pergunta, algum comentário, alguma treta, como a gente fala, isso aí. Algum, né? O alguma objetivo, questão aí de vocês? É, o objetivo da gente estar junto, assim, nesse domingo de manhã, lógico que a gente não está junto, né? Mas é realmente, Energeticamente, nós estamos juntos, né? Tudo é possível. exato, tudo é possível. É a gente ter esse momento gostoso e criar algo. Eu sempre digo, a gente cria o tempo todo, quer reconhecemos ou não, estamos sempre criando. Ou você cria algo que é leve para você, você acaba criando merda às vezes, porque diz,
deixou de estar presente, ou enfim, não vem ao caso. Mas o que a gente pode criar aqui nesse tempo juntos hoje, falando em 5 elementos da intimidade, agora a Gelisa quer também falar sobre distância Distância confortável. confortável. Bora lá. O O que eu que, acho que distância confortável tem a ver com a intimidade? E o quanto a gente está querendo uma distância confortável para não criar intimidade, né? é, Uau! olha só, E Fábio, é, pois é, você percebe disso? que mais é possível? Ó, vice-versa disso, maravilhoso, encontro mágico, É a uma Fábio da vice-versa. vice-versa. Isso. Distância confortável, quantas vezes assim a gente falar dos elementos da intimidade, você está, na verdade, quebrando ou, de certa forma, acessando uma distância ou encurtando uma distância que é confortável para você. Distância confortável, muitas vezes, é aquele espaço de você não ter clareza suficiente de algo na sua vida e funcionar a partir de uma distância que realmente é confortável para você. Já um exemplo mais, ou um exemplo não, vamos falar de uma maneira um pouco mais clara aqui. Quantas coisas assim você acontecem, entre aspas, na sua vida e você diz, pois é, isso, isso é assim mesmo, isso acontece. E não se permite sequer estar presente com aquilo, ser vulnerável com aquilo para ter clareza, ou simplesmente deixa isso de fora do mundo, um dia eu vou resolver isso, agora eu estou focado nisso aqui. Aquele exemplo de, não, agora chega de quebrar a cara com relacionamento, agora eu vou focar na minha carreira. Como se fosse assim, olha a distância confortável que você está criando de uma coisa ou outra e de você para focar, entre aspas, em só uma área da vida, né? Ou em duas, ou deixar uma de lado, porque você já definiu. Primeiro, olha quanta definição você cria para uma distância que, entre aspas, é confortável, para você não ter que ter clareza daquilo, para você não se honrar, para você não ter vulnerabilidade, não estar na permissão e não ser grata àquilo por ser o que é, ou as pessoas por serem quem é. E muitas vezes, se você simplesmente, ok, o que está acontecendo com relacionamentos na minha vida? Vem cá, vamos, sabe, baixar barreiras, como a gente diz, quer dizer, estar na presença vulnerável e olhar para tudo que eu criei com as pessoas com quem eu supostamente comecei, eu teria iniciado um relacionamento, e de repente você pode perceber, uau, eu realmente estou escolhendo um relacionamento? Aí você pode fazer escolha a partir de algo que você trouxe para o seu mundo, para, sabe, perceber. É divertido para mim? Bom, esses foram experiências incríveis. Então, como seria o relacionamento que funcionaria para mim? De repente pode não ter nada a ver com aquilo que as pessoas definem como é, ou aquilo que você definiu ou viveu nos outros lados. Eu adoro os coraçõezinhos aí. Viveu Isso em aí. outras experiências, porque você está se reconhecendo que hoje você mudou. Percebe? E às vezes nessa dinâmica você tem mais clareza. E quantas áreas da vida, dinheiro, por exemplo, quanta distância, adoro os corações, quanta distância confortável a gente cria entre nós e o dinheiro. E assim, cada vez que você cria distância confortável, é como se você não tivesse se reconhecendo como capaz de lidar com aquilo. Quantas vezes as pessoas têm uma habilidade especial com algo, por exemplo, habilidade de cura, e acabam ficando doentes com facilidade, né? Outro assunto agora, mas por não reconhecer que isso é uma habilidade. O fato de reconhecer pode mudar tudo já. Enfim, Uhum. vai longe essa conversa. Ou seja, quanta coisa a gente deixa de fora do nosso mundo para não estar presente com isso e realmente reconhecer que temos habilidade e capacidade de mudar isso. E aí você começa a perceber que distância confortável eu estou criando aqui entre mim e essa coisa, né? Entre eu e o dinheiro, entre eu e outra pessoa, entre eu e a pessoa com quem eu estou em relacionamento. E não tem a ver com terminar um relacionamento, começar um relacionamento, tem a ver com um espaço de clareza, de funcionar daquilo que lhe permite ser os 5 elementos da intimidade.
Você percebe? Se você se reconhece no ser infinito, por exemplo, a gente fala bastante de ser infinito, você criaria distância entre você e alguma coisa, ou você buscaria sempre estar mais conectado com tudo e todos? Tudo e todos, incluindo aquelas partes que a gente julga como ruins, como más, que é onde a gente deixa de lado ou cria distância confortável. Ah, não vou mexer com isso porque isso é do mal, isso é ruim. E se você puder dizer, ok, o que é isso afinal? Sabe? Ou não vou Uhum. lidar com essas pessoas porque elas são más. Tem, tem pessoas que realmente agem na inconsciência, na anticonsciência, mas até isso você pode trazer para perto de você para ter clareza do que realmente está ali. E aí fazer suas escolhas e perceber o que funciona para você. Eu vi que tinha uns comentários ou A perguntas aqui. Cláudia, ela fez uma pergunta: como identifico quando a pessoa não está sendo como ela gostaria de ser? Como identifico quando a pessoa não está sendo como ela gostaria de ser? E se a gente não precisasse entrar no E- julgamento da o que a outra pessoa quer ser ou não ser, né? E se... Exato. Eu ia dizer, Vamos deixar o Fábio falar. essa pergunta tem alguns aspectos aí, né? Bem interessante. Mas vamos lá, como assim a pessoa deveria ser? Quando a gente fala, por exemplo, em elementos da intimidade, não ter distância confortável, é você permitir que tudo seja o que é de fato e você esteja também presente o suficiente para perceber e receber aquilo que funciona para você. Ou seja, Está em permissão, né, Fábio? está na permissão. Ok, essa pessoa aqui tem um hábito super desagradável para mim. Isso funciona para você? De repente vale ter uma conversa e perceber qual é a dessa pessoa. De repente ela nem percebeu que aquilo era tão presente na vida dela. E uau, o que a gente pode criar diferente aqui? Ou de repente é algo que, sabe, incomoda tanto você, mas a pessoa diz, não, para mim isso é normal. É estar na permissão dela. Você perceber, ok, isso funciona para mim. E não tem a ver com você fazer com que alguém seja algo que ela deveria ser, ou... Cadê a pergunta mesmo? Deixa eu voltar aqui. Como identifico quando a pessoa não está sendo como ela gostaria de ser? Identificar, como se identifica? Se percebe muitas vezes o espaço da leveza ou da contração. É leve estar com essa pessoa? E vamos tirar o deveria, porque às vezes o deveria implica numa, como chama, numa expectativa de que a Mas pessoa também tem a seja. questão, né, Fábio, aqui, ó, como ela gostaria de ser. A pessoa não está sendo como ela gostaria de ser. E como é que a gente sabe o que é que a pessoa gostaria? Perguntando, né? Perguntando e sempre Perguntando para ela percebendo. se realmente isso que ela está percebendo no mundo dela, essa forma dela ser, realmente é o que ela deseja para a vida dela. Né? É fazendo perguntas para a pessoa, para trazer consciência que talvez ela esteja na inconsciência e não se dando conta do comportamento, do jeito dela falar, de se expressar. E talvez você traz para esse mundo dela a consciência sobre isso e ela diz, ah, mas aí não é assim que eu gostaria de ser. Eu sou assim. Né? Talvez isso que eu estou sendo no momento não é meu. Né? Seja uma outra coisa que eu estou percebendo. Fica um É, pouco meio confuso para quem... o que eu diria é que tudo sempre começa a partir de você mesmo, né? Você olhar para você com esses elementos, com honra, confiança, gratidão, vulnerabilidade, permissão e, e presente com o que estiver ali para você ter clareza e identificar isso fazendo perguntas. Né? Uma daquelas perguntas que eu, como eu disse antes, muito bacanas, é se eu tivesse sendo os 5 elementos da intimidade aqui, como seria esse relacionamento? Como seria, como eu seria com essa pessoa, como essa pessoa seria comigo. E aí você vai percebendo leveza, contração. O leve e o pesado que a gente sempre fala é algo que te dá muita informação não cognitiva, quer dizer, além do cognitivo. Quantas vezes a gente está tão acostumado com a contração que você diz assim, como assim o leve e o pesado? Eu não sei o que é isso, eu não entendo o que você fala. Entende sim. Como é que você se sente depois de comer um entrevero daqueles que você diz, caramba, exagerei na dose, perdi a Exato. mão.
super pesado, fica claro, é físico. Vai ter que tomar um chazinho de macela, um Vai ter deboldo. que... Quando eu tiver que tomar o chazinho é porque já está pesado. Ficou pesado ao extremo. Mas aí, assim, extrapolando a partir dessa brincadeira, em quantos relacionamentos se percebe que estar naquela situação, naquele contexto, é pesado para você? Ou quantas vezes você deixa de buscar esse espaço de leveza, porque já faz tanto tempo que ele foi tão gradualmente se tornando pesado, que hoje você diz, caramba, eu nem sei como seria se fosse leve. E aí você faz a pergunta, é como se você convidasse isso, essa leveza, além do cognitivo, para estar novamente no seu espaço, no seu relacionamento, né? Então, identificar, eu perceberia o leve e o pesado e diria assim, se eu estivesse sendo aqui os 5 elementos da intimidade, como seria esse relacionamento? E a gente faz perguntas não buscando uma resposta, sempre convidando uma energia, convidando um espaço para ser com a gente. Tem mais uma pergunta aí. Quando eu Ah, tenho clareza daquele relacionamento e a outra não? Ou seja, quando eu quero um relacionamento e a outra pessoa não quer. ah Será que é é? isso? Será que é isso? Então, É a energia que veio, como pode. mas Percebe aí, Fábio? o que eu disse Que assim, ter pode ser isso? clareza de você querer o relacionamento e a outra pessoa não, Não. ah, vamos lá. Quanta distância confortável você está criando para não ter clareza disso? Ou quantas vezes o relacionamento que você definiu que é diferente do relacionamento que a outra pessoa definiu que é? E realmente já houve assim esse espaço de ser claro com aquilo que se busca, tanto em palavras como energeticamente. Quer dizer, percebe a leveza? É leve você estar buscando algo com alguém que não está buscando a mesma coisa? Você se sente à vontade, você se sente na permissão, na vulnerabilidade, na confiança, você está se honrando através disso? Tem aquelas perguntas também, né, Fábio? Vai me trazer. É leve, é divertido? Então, essas já são assim, para ter mais clareza direta daquilo. Ok, É, bateu o olho, é leve, é vai ser divertido, vai me leve? trazer É. mais dinheiro? Pois é. Aí você já começa a perceber. E de repente, assim, a gente fala em relacionamento como se fosse algo para você colocar no perfil das redes sociais, para você mostrar para todo mundo. Quantas vezes lá no fundo é só uma maneira de você mostrar que você tem algo que os outros buscam tanto que não necessariamente tem a ver com o que funciona para você. Ou seja, não tem a ver com você estar sempre com a mesma pessoa e também não tem a ver com você não estar com ninguém ou estar com várias pessoas diferentes, mas sim estar na pergunta e buscar esse espaço de leveza. E de repente as pessoas que estão na mesma vibração, que estão na mesma pergunta, que estão buscando, ou a pessoa que está buscando isso, pode aparecer de uma maneira tão mágica e tão, como eu digo, não linear, que é surpreendente você perceber o que acontece. Ou muitas vezes a gente tem o ponto de vista de tem que ser com pessoa X, com pessoa Y. E eu quero você e caramba, por que você não me quer? Por que você não está correspondendo se eu te quero tanto? Né? E a gente começa, qual é a E a gente entra permissão no que existe julgamento aí? também, né? E Porque eu quero, por que você não quer? exatamente, percebe a permissão que existe aí? Quer dizer, nenhuma. Eu quero, uai. Como é que você não quer? E às vezes a gente funciona a partir desse espaço. Caramba, mas eu quero tanto, eu não posso querer por nós dois, e de repente a gente cria assim. Não Quantas pode ser vezes mais é, fácil. né? E aí a gente vai fazendo as perguntas, mas existe a pergunta às vezes não funciona, ou às vezes a resposta ou a energia vem com uma clareza que a gente não está disposto a perceber, porque a gente já definiu que tem que ser assim, e tem que ser com essa pessoa, e tem que ser agora, porque a hora é agora. E eu estou nos elementos da intimidade, eu estou fazendo pergunta, e a pergunta é como eu posso fazer essa pessoa gostar de mim, não como eu posso, sabe, estar na permissão de mim e dessa pessoa, para daí ter clareza do que existe para os dois, ou para os três, ou para os, né, para as partes, vamos assim dizer. Não, partes também não. Enfim, o que existe aí? Faz sentido isso? Uau.
né? Vão E muitas, comentando aí se faz sentido, se não faz, se é essa o que vocês estavam buscando na pergunta. é, Vão trazendo clareza para nossas consciências. Ah, tem mais uma perguntinha aqui. Poderia falar sobre a capacidade de criar problemas para não ser a intimidade e permissão? sim, isso. Isso, isso acho que a gente podia parar, falar o dia todo sobre isso, que seria uma maneira assim, Ai, ai. capacidade, você vê, capacidade de criar problemas. Você percebe que a gente cria o tempo todo. Quer a gente reconheça ou não, lembra que há alguns minutos eu disse o que a gente pode criar aqui nessa live hoje. Você percebeu que nós disponibilizamos o nosso tempo para estar juntos aqui? Estamos criando algo. Quantas vezes você escolhe estar presente na sua vida para, de fato, criar a partir da consciência? Eu estou consciente de que eu estou criando algo para o meu futuro aqui. Como é isso? Leve e pesado. Como é criar problemas para você? É leve. Você percebe? Não, para mim não é. Ou dá aquela sensação de você estar segurando um peido, alguma coisa assim, que é super, sabe? Às vezes a gente está andando em cima de casca de ovo, pisando em casca de ovo, ou segurando um peido, quer dizer, é tão pesado, é tão contraído, que, uau, olha assim, eu estou aqui, estou tão à vontade. Mesmo que você não entenda cognitivamente, você está criando. Então, assim, o que eu posso estar criando na minha vida se eu estiver presente o tempo todo? Você vai criar problema mesmo? Alguém criaria problema se você estivesse escolhendo estar presente o tempo todo? E aí você vai desenrolando uma série de coisas que podem te trazer mais clareza sobre o que é a criação, e esses ditos problemas, quanto desses problemas nós criamos, às vezes, por uma capacidade não reconhecida? Dá uma olhada nisso. Por exemplo, você começa a criar muito problema com dinheiro, se você puder, em vez de se julgar e fazer mais conta, perguntar, uau, que capacidade de gerar dinheiro eu tenho que ainda não reconheci? Percebe que só essa pergunta muda já a energia de você estar dizendo, caramba, estou gastando demais, o dinheiro não está vindo. Para você, uau, que capacidade de gerar dinheiro eu tenho que eu não estou reconhecendo? Que uma das coisas que cria problema na nossa vida bastante é o não se reconhecer. E às vezes o reconhecimento pode ser tão leve, tão poderoso, como dizer, uau, olha como eu sou foda, eu crio problema pra caralho. Entendeu? Tipo, eu crio problema assim, bandeira 2. Eu sou mestre em criar problemas. Como seria usar essa capacidade para criar dinheiro, para criar relacionamento, sabe? Para criar algo que seja mais divertido para mim. É um reconhecimento. Fábio, eu acho que é reconhecer tudo, né? As coisas boas e as não tão boas que você está fazendo. Porque às vezes a gente fica na inconsciência daquilo e quando a gente traz para a consciência, uau, você pode modificar aquela situação. Né? Tu tem um olhar diferente, não é modificar, mas é um olhar diferente para aquilo e aquilo acaba modificando a energia, né? É, exato, e muitas vezes assim, como você fala em consciência e as coisas não tão boas, quando você se permite, né, estar na permissão de você, é no total mesmo, de ser quem você é, das partes boas, das partes ruins, das partes feias também. Que aí você se permite receber na totalidade. Isso é entre você e o outro, ou os outros, para que realmente exista esse espaço de intimidade, né? Que exista essa Uhum. clareza, que exista O e de quanto eu fato estou assim, resistindo, e o de quanto eu fato estou vai, Fran. o quanto eu estou resistindo e reagindo a me perceber, né? Exato. Porque aí eu tô resistindo, mas eu não gosto muito dessa parte do meu corpo, então eu nem vou olhar para isso, sabe? Eu vou tentar fazer outra coisa, mas eu não vou olhar para isso. Mas quando você olha para isso e se começa a reconhecer, mas isso aqui tá legal assim como ele é. Ou então se tá com a perna flácida, então eu vou começar a fazer um exercício, né? O que mais é possível que você não percebeu aí em relação a você? Ou você olha para aquilo sempre julgando e Né? às vezes você diz, ok, caramba, já fiz tanto exercício e não mudou ainda.
que é outra coisa que a gente É. faz. Eu já fiz um monte de pergunta e não mudou ainda. E quando você está disposto a estar na permissão de receber o que está ali, que é outro aspecto que tem em tudo isso, estar na intimidade, te dá a habilidade de receber. E você sabe quantas vezes a gente cria uma distância confortável das coisas porque não é agradável ou confortável ter clareza do que está ali, ou não bate com as definições que a gente tem do que deveria ser. Ou seja, eu deveria ter um relacionamento assim, assim, assim. Então eu vou criar no meu mundo que meu relacionamento é assim, assim, para eu não ter que olhar ele nas cores que ele realmente é. Percebe? E aí eu começo a criar o que a gente chama de viver de mentira. É você Uau. criar algo que não é real, que não é verdadeiro e que está sempre ali a uma distância confortável para você manter. Não, lá em casa está tudo bem. Não, comigo está tudo bem. Não, relacionamento como assim? Estou casado já. Ou, não, relacionamento realmente não quero. Entende? Ou você não quer nem, não quero nem falar sobre isso. Não vamos falar de outra coisa. Quer dizer, eu deixei lá assim de uma maneira que realmente eu deixo de ter clareza e de receber o que tem ali. E muitas vezes isso está impactando em outras áreas, que uma das coisas que a gente faz é pensar, entre aspas, que as coisas são lineares, que você segue A, B, C, D, sabe, na ordem assim. Muitas vezes as coisas não são lineares, elas estão juntas, Quando ou você, seja, você trabalha o receber e de repente seu relacionamento melhora, você está mais presente recebendo, de repente você começa a criar mais dinheiro. Você é, reconhece uma é, é, capacidade aque- que era de criar problemas e de repente você começa a criar outras coisas, ter ideias de negócios, ter ideias de novas fontes de rendas, ideias de, sabe, as coisas fluírem com naturalidade. Fala, Fran. Tem mais uma perguntinha. Ah, eu ia falar a questão de linearidade. Quando tu para lá no hospital que vai fazer aquele exame lá do coração, você Hum. percebe como é que tá o teu coração? Ele está batendo nessa frequência aqui ou ele está correndo naquela linha reta? Eu acho que se ele Quando, estiver quando naquela linha reta, talvez. já está finalizando, né? Então dá para, como eu posso dizer, você entender um pouquinho mais o que é essa linearidade, né? Então a nossa vida sempre É, vai ser esses. Nunca vai estar nessa linha. Quando ela estiver nessa linha, já estamos no final. ou Ou seja, seja, game over. é isso aí. Tem mais uma perguntinha aqui. Quando eu sei que eu escolhi esse relacionamento? Quando tá leve e divertido, né, Fábio? Como pode melhorar isso? Quando eu Eu sei que diria, eu escolhi o relacionamento? eu diria até mais. Eu diria que tudo que a gente tem é escolha. Mesmo que o relacionamento esteja uma merda, é a escolha sua. E se apropriar disso é o que te dá clareza para realmente perceber o que pode mudar ali. A gente tem essa ilusão de que como eu vou saber se está funcionando ou não? Como se eu vou saber se eu escolhi isso ou não? Bem, vamos reconhecer que tudo que tem na sua vida é escolha? Ou será que alguém forçou você a fazer isso? E mesmo que alguém forçou você a fazer isso, também foi uma escolha criar alguém que força você a fazer as coisas. E aí Uau, a o que mais é pergunta, possível? né? A pergunta é justamente essa: o que mais é possível aqui nesse relacionamento? Ou o que eu posso ser diferente aqui para esse relacionamento funcionar para mim e para outra pessoa também? E o quanto eu estou definindo que as minhas escolhas não são minhas, são do outro? E aí eu Exato. não sei se eu escolhi o relacionamento ou não. Até a não escolha é uma escolha também. A gente se É. dá conta disso, é muito libertador. Uau, olha que incrível, eu escolhi fingir que eu não tenho escolha. Como eu sou brilhante, de novo, né? Tem E, mais. e não se Ó, julgar também, né? Quer dizer, às vezes a gente coloca em distância confortável, não, mas eu não tive escolha. Aconteceu assim, 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 aí quando você vai contando, de repente, quer dizer, esteja presente um momento com o que você está julgando ali, como saber se eu escolhi ou não, de repente vai, uau, eu escolhi, a partir do dia que eu deixei, sabe, às vezes a gente segue o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, aí você vai ver, é uma escolha, deixa a vida me levar. uhum. Às vezes ela te levou para o lado que
não era exatamente onde você queria chegar, e aí você diz, não, mas eu não tive escolha, eu não escolhi isso. Pois é, então, mas você abriu mão de escolher, então as coisas foram. É como eu digo, a gente está criando o tempo todo, quer a gente reconheça ou não, tudo que nós temos de bom, de ruim, de feio, de bonito, é criação nossa. E Então, o o que eu quanto às posso vezes a criar gente, diferente aqui? e o quanto às vezes a gente escolhe aquela coisa que não foi tão legal. Ok, que escolha diferente eu posso fazer aqui, né? Ou o Exato, que eu posso criar diferente a partir daqui. Não foi aquela escolha, não me pareceu bem como eu desejava, mas o que eu tenho para aprender aqui ou o que eu posso escolher diferente a partir daqui? Como eu é, posso demandar algo diferente? Opa, não era bem isso. Vamos lá, então era exato, outra coisa. Vou escolher de novo. Né? E não que a escolha é uma coisa fixa. Eu escolhi exato, ficar com você e vou morrer pro resto da vida juntinho, mesmo que tá uma merda aquele negócio. Né? Então a gente define, né, aquilo. E se você tivesse aberto para escolhas de 10 segundos? Escolha o que cria mais. exato. E assim, estar aberto a essas escolhas a cada 10 segundos não quer dizer que você não, "Oh, então agora eu não vou ter relacionamento duradouro com ninguém." Não, é bem o contrário. Uhum. É, você pode estar 20, 30 anos com a mesma pessoa, passar essa vida toda com essa pessoa, mas nesse estado de presença e criação constante, sabe? Na permissão, não daquela, bom, eu já assinei o papel, eu disse que eu amo, então pronto, acabou. Tem que fazer mais nada. Agora é só esperar o dia da morte para daí, entendeu? É, E às vezes é isso que a gente faz, é aquela escolha que, uhum. Fica pronto, esperando, né? é, E não e escolhe. é o que, e é o que tira a gente de estar presente, criar esses pilotos automáticos da vida que você diz, não, isso aí eu já defini que é assim, pronto, vai ser assim. Tinha outro aí? Dos gestores de uma no trabalho não flui. Dois gestores de uma empresa no trabalho não flui. Quando a comunicação entre gestores não está fluindo, Ok. ou seja, há uma distância confortável nisso, ou que pergunta você pode ser nessa pergunta? É, eu colocaria ali que pergunta eu posso ser aqui para criar mais. Que muitas vezes fluir quer dizer, você tem que fazer aquilo que eu acho que é o certo fazer, e o outro acha que o certo é outra coisa. É. E aí você fica entre o certo e o errado. Olha que como expande isso. E se Vai você para a puder, polaridade, o né? julgamento. Exato. E aí realmente é um cabo de guerra. Um vai puxar para o seu certo, o outro vai Uhum. puxar para o certo deles. Estão consumindo energia para criar o quê? Só um conflito constante. E se você começar a estar na permissão e dizer, ok, qual é o ponto de vista que essa pessoa tem aqui? Qual é o ponto de vista que eu tenho? Faz pergunta, esteja presente com aquilo. E o fato de você, assim, não subestima a capacidade e o poder das perguntas. Porque o fato de você fazer uma pergunta já pode começar a mudar tudo sem você ter que fazer algo de fato. Você já se permitiu que um dia, talvez amanhã, você vá para o trabalho, esses gestores vão se encontrar e de repente começam a perceber o que funciona para os dois e tipo, uau, aquele cabo de guerra, alguém levou a corda embora, agora não podemos fazer mais cabo de guerra. E, e esse alguém levou a corda embora, é você fazer uma pergunta, o que a gente pode criar diferente aqui? Se eu estiver sendo os 5 elementos da intimidade nessa relação de trabalho, o que mais é possível? O que vai criar mais para a empresa aqui? O que vai criar mais? Qual é a busca ali? O que vai criar mais engajamento com a equipe? O que vai criar mais vendas, mais retorno financeiro? Qual é a busca ali? Qual é o objetivo dessa, sabe? Qual é o ponto onde está havendo a discordância? E às vezes se tem tanta discordância, qual é a capacidade que nós dois temos aqui que não estamos reconhecendo para ficar na discordância? Quer dizer, se você se alinha e concorda, ou resiste e reage a alguém, você está na polaridade. E quando você se permite receber, é como se os dois diferentes pode ser o que vai criar mais. Ou seja,